Ok, meu amigo. Questão de número 19, diz assim: um recipiente cilíndrico de 48 centímetros de altura, lembre, se fixe muita importância nas unidades. 48 centímetros de altura, 12 centímetros de raio da base, está completamente cheio de líquido. O conteúdo desse cilindro deve ser distribuído em outros potes cilíndricos menores com altura igual a metade e raio da base igual a 1/3 do recipiente anterior. O número de potes necessário para distribuir o total de líquido é. Então veja nossa imaginação. Então você tem um cilindro. Aqui você tem uma situação maior e você quer, lembre, nunca minhas figuras estão em escala. Aqui eu vou desenhar um cilindrozinho menor. Está parecendo mais um pote do que um cilindro, mas a ideia é o que vale. Pronto. Esse cilindro, ele tem raio, esse aqui raio, e tem uma certa altura. Uma certa altura. Qual a informação que eu tenho? É que um recipiente cilíndrico de 48 centímetros de altura, então aqui que são 48 centímetros de altura e 12 centímetros de raio da base, estão completamente cheios de líquido. O conteúdo desse cilindro deve ser distribuído em outros potes cilíndricos menores de altura igual meio, com uma altura igual a metade. Então a metade, eu exagerei, de 48, então implica quem? Isso aqui 24. E raio da base, 1/3 do recipiente anterior. Então, raio da base, 1/3 de 12, que dá 4. Então, ele quer saber, ora, quantos? Ele quer saber o seguinte, esse aqui, tanto cheio, ele vai pegar todo esse líquido, certo? Todo esse líquido ele vai colocar dentro desse. Aí está querendo saber quantos potezinhos desse, é isso que ele quer saber. Quantos potezinhos desse cabe aqui dentro. Então é pegar V grande, dividir por quem? Por V pequeno. A relação é essa. Então eu tenho o que aqui? Eu tenho a área da base, que é πr2, vezes a altura, que é 48. Aqui eu tenho a área da base, que é πr2, vezes a altura, que é 24. Eu posso me livrar do π, certo? Posso simplificar e aqui deixar 2. Então aqui, como se não tivesse máquina, eu faria 12 vezes 12 vezes 2. Embaixo, 4 ao quadrado, 4 vezes 4. Aí eu simplifico, por 4 dá 3, por 4 dá 3. 3 vezes 3, 9, vezes 2 dá 18. Então, você pode encher 18 copos menores ou cilindros menores, com esse volume aqui. Então, 18 está associado ao item C de casa. Resposta é o item C de casa. O que nós temos aqui? A questão de número 20, que diz assim: a secção transversal de um cilindro circular reto é um quadrado com área de 4 metros quadrados. O volume desse cilindro, meu amigo,
o cilindro que o rapaz está falando, ó, o cilindro que ele está falando é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. O cilindro que ele está falando é esse aqui, ó. Aí o que foi que aconteceu? Cortou ele. Então, o cara cortou o cilindro. Então você tem aqui essa secção. Essa é a informação que eu tenho, chamada secção transversal. Ele diz assim: a secção transversal de um cilindro circular reto é um quadrado de área quadrado. Se é um quadrado, nós sabemos bem aqui que isso aqui é R, isso aqui é R. Se é um quadrado, então implica que isso aqui é 2R. Então, a área de um quadrado é 2R ao quadrado. A área é igual a 4. 4R ao quadrado é igual a 4. R ao quadrado é igual a 1. Conclusão, o raio desse cilindro é igual a 1. O raio do cilindro é igual a unidade. Aí vem. A secção transversal de um cilindro circular reto é um quadrado de área igual a 4 metros quadrados. Então, a área é o volume desse cilindro em metros cúbicos. Então, nós sabemos, se o raio é igual a 1, é porque a altura é igual a 2. Então, o volume vai ser a área da base, que é πr2, vezes a altura. O volume é igual a π, o raio ao quadrado, vezes a altura. Então, o volume nos leva a 2π. Então, o volume do cilindro nos leva a 2π. A unidade é metros cúbicos. Então, resposta correta está no item D de dado. Resposta correta. Simples, simples, simples. Linda, linda, linda. Essa é. Ele diz assim: um recipiente de forma cilíndrica, ó, um recipiente de forma cilíndrica, de altura igual a 30 centímetros e raio da base 10 centímetros. A unidade é a mesma. São despejados 2 litros de água. Começa-se, então, a lançar pequenas esferas de ferro, bilhas de raio 1 centímetro no recipiente. Então, a unidade centímetro. Até o momento que a água começa a transbordar. Sabendo que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, a quantidade de bilhas, tá certo, de esferas foi. O que foi que aconteceu aqui? Então, o nosso problema bem simples. Eu tenho, nós vamos ter um cilindro, pronto, informação. Aí ele diz, ó, um recipiente forma cilindro de altura igual a 30 centímetros e raio da base 10. 30 centímetros. 30 centímetros e o raio da base 10. Então, 30 centímetros e raio da centímetro e raio da base 10 centímetros. Como nós estamos trabalhando, senhores? Ó, de ferro, raio
10 centímetros, vai despejar 2 litros de água. Então, litro, centímetro. Então, se eu tirar esse zero, todo mundo vai ficar com decímetro. Então, beleza. Agora a unidade, tirei esse zero, a unidade agora é decímetro. Ora, o volume desse cilindro é a área da base, que é πr2, vezes a altura, que é 3. Então, o volume é 3π. O volume é 3π. O amigo disse que coloca 2π litros d'água. Ele coloca 2π. Então, se ele coloca 2π, então, ó, o cara coloca de água aqui. Então, ele coloca 2π. Então, o que fica sobrando, essa parte aqui é quem? 1π. Litros d'água. 1π, a parte vazia. Aí ele diz, lança pequena esfera, que é bilas, né? Bilas. Beleza. Ele joga bilas dentro. Então, vamos jogar bilas. Bilas são esferas. O volume, senhores, de uma, certo? O volume de uma esfera, só para lembrar os colegas, depende do raio. O volume de uma esfera é 4/3 de πr3. Ele disse que de ferro, raio de 1 centímetro. De 1 centímetro. Então, o volume de uma esfera, 4/3 de π vezes 1 ao cubo. Então, o volume de uma esfera é 4π sobre 3. O que que vai acontecer? Nós vamos jogar, ó, esse volume aqui, ó, esse volume aqui, ele vai ser preenchido com água. Porque na hora que você joga as esferas, vai deslocar, tá certo? Então, implica N é o número de esferas. É o número de esferas. Número de esfera. N vezes o volume de uma esfera tem que dar igual a π. A π litros. Substituindo. Veja aqui. N, que é a quantidade, vezes o volume da esfera. Mais um detalhe. Qual é? Esse volume dessa esfera está em unidade de centímetros. Centímetros cúbicos. Lembre disso. Por quê? Porque a unidade, o raio da esfera é de 1 centímetro. Então, para transformar, eu tenho 4π sobre 3. Para transformar em centímetros, em decímetro, eu tenho que multiplicar por 10 a menos 3. Se eu multiplico por 10 menos 3, é como se eu estivesse dividindo por 1000. Aí eu me livro de quem? Eu me livro desse rapazinho aqui. Aí eu vou ter 4n vezes, ó, isso aqui é como se tivesse 1, 4n, 10 a menos 3 é como se eu tivesse 3.000, é igual a 1. 10 menos 3 fica 1000 embaixo, multiplico por 3. Então, 4n é igual a 3.000. Então, n é igual a 3.000 dividido por 4. 3.000 dividido por 4 dá 750. Então, nós temos 750 esferas. Então, o item correto, 750.
Opa, um detalhe. Eu encontrei N 750 esferas. Mas vamos ler aqui a questão, ó. Um recipiente de forma cilíndrica, de altura igual a 30 centímetros e raio da base 10 centímetros. São despejados 2 litros de água. Começa então a lançar pequenas esferas de ferro, de raio 1 centímetro. Essa mudança foi feita no recipiente, até o momento que a água começa a transbordar. Então, na realidade, 750 esferas ela não transborda, porque o que nós calculamos que o raio, que a quantidade de esfera daria exatamente essa quantidade, que era π litro d'água, para ela não transbordar. 750 não transborda. Então, resposta correta, ela transborda quando eu colocar a 751. Então, item correto é a B de bola. Essa é uma das maiores pegadinhas das nossas questões. Tá joia? Vamos para a próxima. Eu tenho a questão de número 22, que diz: um recipiente sobre a forma de um cilindro reto está repleto de vinho. Esse vinho deve ser distribuído em copos cilíndricos, possuindo cada um altura igual a 1/8 da altura do recipiente e diâmetro igual a 1/5 do diâmetro da base do recipiente. A quantidade de copos necessária para distribuir o vinho é... Então, a nossa imaginação já vai. Eu tenho... Então, nós temos aqui... Então, aqui nós temos um copo, né? Então, temos aqui forma cilíndrica. Eu sempre digo ao meu aluno que a melhor técnica é evitar as frações. Então, ele diz, um recipiente, forma de cilindro, está repleto de vinho. Esse vinho deve ser distribuído em copos cilíndricos, possuindo cada um a altura igual a 1/8 da altura do recipiente. 1/8. Então, se essa altura é H, essa aqui representa quem? 8H. Então, representa 1/8. Assim, e o diâmetro da base é 1/5. Ora, diâmetro 1/5, eu também posso falar de raio. Então, se esse raio é R, esse raio aqui é 5R. Pronto, está resolvido. Esse aqui é 1/8 dessa altura, esse aqui é 1/5 do diâmetro, ou 1/5 do raio. Então, o que que eu quero saber? Quantos, né? Quantos desse aqui, quanto desse rapazinho aqui vai encher esse aqui? Quanto desse rapazinho aqui vai encher esse rapazinho aqui? Então, é só pegar V grande, dividir por V pequeno. Área da base, πr2, vezes a altura, 8H. Área da base, πr2, vezes a altura, H. Eu já posso me livrar do pituzinho com π, com H. Aí o que que nós vamos ter em cima? Vamos ter 25 R ao quadrado vezes 8 dividido por R ao quadrado. R ao quadrado vai embora, vou me livrar dele, e 8 vezes 25 dá igual a 200. Então ele pergunta, qual é a quantidade? Resposta, 200. A quantidade de cobre necessária, 200. Então, o item correto é E. Quando você pede comparar, é só dividir um pelo outro. Não precisa fazer outras contas.
A questão 23 diz assim: considera um cilindro reto cujo raio da base mede R centímetro e cuja altura mede 1 centímetro. A unidade é a mesma. Aumentando-se o raio em 3 centímetros, o volume do cilindro aumenta em x centímetros cúbicos. Por outro lado, se a altura fosse acrescida de 3 centímetros, o volume também aumentaria x centímetros cúbicos. O volume do cilindro original em centímetro cúbico é. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos um cilindro. Então, nós temos um cilindro. Nós temos aqui um cilindro. Então, o que vai acontecer? Pronto, nós temos um cilindro. Vai acontecer duas coisas. Nós vamos aumentar o raio desse cilindro. Nós vamos aumentar o raio, ó, um cilindro, ó, reto, cujo raio da base mede R e cuja altura mede 1 centímetro. Aumentando o raio em 3, o volume do cilindro aumentando em X. Ora, só vou aumentar o raio. Então, se eu aumentar o raio desse cilindro, então vou aumentar o raio. Se esse raio R, ó, o raio R, ele vai aumentar de 3. Então, esse raio aqui é R mais 3. A altura. Ele diz: considera um cilindro reto cujo raio da base mede R e cuja altura mede 1 centímetro. Aumentando o raio em 3 centímetros, o volume do cilindro aumenta em X centímetros. Então, o volume aqui, esse volume aqui, se esse volume desse rapazinho é V, esse volume é V mais X. Agora ele diz, por outro lado, se a altura fosse acrescida de 3 centímetros, agora eu vou aumentar a altura. Então, vamos aumentar a altura desse cilindro. Vou aumentar a altura dele. Então, vou aumentar a altura. O que vai acontecer? Pronto, aumentei a altura. Vou permanecer com raio, o raio R, a altura 3 mais 1 vai ficar 4. O volume desse cilindro, lembra, o volume desse cilindro vai aumentar X. O volume desse cilindro também aumenta X. Então, qual é a conclusão que nós chegamos logo de cara rápido? Que esse volume aqui desse cilindro é igual a esse. Então, o volume desse cilindro é igual ao volume desse aqui. Então, ficou fácil agora de trabalhar. O volume do cilindro é a área da base vezes a sua altura. Então, o volume de um cilindro é a área da base vezes a sua altura. A área da base é πr2 vezes a sua altura. O primeiro cilindro eu tenho πr2, ó, πr2, que é R mais 3, vezes a altura, que é 1. O outro cilindro, πr2, vezes a altura, que é 4. Ó, o volume desse cilindro era da base, que é πr2, vezes a altura, que é 1. O volume desse cilindro, πr2, vezes a altura, que é 4. Lembre, esse cilindro aqui tem o mesmo volume desse aqui.
Então vamos agora, ele quer que eu determine o volume do cilindro original. Eu posso me livrar nessa questão, podemos nos livrar do valor do π. Posso me livrar do valor do π. Aí o que nós temos aqui? Nós temos R mais 3 ao quadrado, 4R ao quadrado. Como R é um número maior do que zero, você pode extrair a raiz quadrada de um lado e do outro. Então, R mais 3 vai ser igual a 2R. Então, 3 é igual a 2R menos R. Então, o raio do cilindro é igual a 3. Pronto, nós estamos com o raio do cilindro, que é igual a 3. Pronto, o raio do cilindro. Eu preciso determinar, ele quer o volume do cilindro original. Então, ficou fácil. O volume do cilindro original é a área da base vezes a sua altura. O volume é a área da base, que é πr2, vezes a altura. O volume é π, o raio é igual a 3, a altura igual a 1. Então, o volume é igual a 9π. Então, o volume do cilindro é igual a 9π. Ó, são situações bem fáceis de se entender, de se resolver. Essa foi a questão de número 23. Não bote dificuldades para aquilo que é básico. Então, a resposta correta é C de casa. Olha, cilindro, a matéria mais simples, o assunto mais simples de geometria espacial. Exercite, porque o cilindro só tem a área da base vezes a altura, πr2h. Cortar um cilindro é simples. Exercite. Até a próxima.